Receita de pizza de longa fermentação para ficar com essas bordas gigantescas, com o cornicione saltando da sua pizza. Hoje eu vou te explicar como faz a massa nuvem. A massa nuvem ela é muito simples. Ela é uma massa que a gente chama de 100% Polish. Polish, para quem não sabe, é um pré-fermento que a gente usa 100% de farinha e 100% de água. Normalmente as pessoas usam 50% da farinha da receita para usar esse pré-fermento. No meu caso, eu faço sempre o máximo de pré-fermento possível. E nesse caso, no Polish, é sempre o 100% da água da receita. Então vamos dizer que eu vou fazer uma receita com 1 kg de farinha e 700 gramas de água. O meu pré-fermento Polish vai ser feito de 700 gramas de água e 700 gramas de farinha. E no dia seguinte, a gente vai fazer o refresco com farinha. E primeiramente você tem que fazer o Polish. O Polish você vai pegar qualquer uma das suas farinhas, utilize farinhas de boa qualidade, podem ser farinhas italianas, podem ser farinhas brasileiras de boa qualidade, ou você pode misturar um pouco de uma farinha mais forte com uma farinha um pouco mais fraca brasileira. A gente vai fazer uma receita com 680 gramas de água, então eu vou colocar 680 gramas de água aqui, 680 gramas da farinha que eu quiser, e aí eu vou misturar o fermento nessa mistura, pegar o meu garfo e fazer o Polish. Ok? É bem simples, deixo 3, 4, 2 horas à temperatura ambiente para ele trazer um pouco dos elementos de fermentação. É muito importante que você não comece esse pré-fermento muito gelado e mora num lugar muito quente. Não deixe ela passar muito dos 30 graus Celsius, ok? E depois disso você vai levar para a geladeira. Agora vem a parte legal. Depois que seu Polish está na geladeira, a sua longa fermentação já foi feita. E o objetivo da massa nuvem é a gente poder assar ela no mesmo dia. Portanto, de manhã você vai pegar aquele pré-fermento e agora você vai começar a mistura e a sova, que são os dois primeiros processos de panificação. Fiz 700 gramas de farinha e 700 gramas de água no Polish. Agora eu completo com o resto dos 300 gramas que tem no pacote. Então fazer com 1 kg fica muito simples. Você só vai usar a farinha toda no dia seguinte. Ou vai colocar o sal ali 2%. E aí você vai misturar aquilo tudo com a espátula e começar a sua sova. Eu gosto muito de utilizar o amassado francês, mas você também consegue utilizar a técnica brasileira, dependendo da hidratação, que é aquela de empurrar e puxar, ou a técnica italiana dentro do pote, onde você, dentro do pote que você misturou tudo, você pode ir só puxando, fazendo mais pausas de 2, 3 minutos, beleza? No processo da massa nuvem, como a gente já tem o glúten formado pelo pré-fermento, eu gosto de fazer uma sova muito rápido depois que incorpora a primeira farinha ali de uns 5 minutos. Eu dou uma pausinha só para limpar minha mão, deixo ela dentro do container ali que sobrou um pouco de farinha. Depois de uns 2 a 5 minutos eu tiro do container, tiro toda aquela farinha que sobrou, sovo de novo um pouco mais rápido e aí depois eu dou uma boleada para começar os descansos. Porque depois da sova manual, mais ou menos de 30 a 45 minutos, a nossa massa vai estar no melhor estado de glúten para começar a primeira fermentação, que a gente chama de puntata. 15 minutos depois da minha sova eu faço uma dobra, checo como está a rede de glúten, aí eu vejo, boto no recipiente, daqui a 15 minutos eu tiro de novo. Normalmente quando a massa sai completa, né, ela tem o glúten bem desenvolvido, ela sai, pum, e ela cai direto, ela não fica grudando na parede do pote. Ou seja, esse é o ponto de glúten bem desenvolvido. A gente ali, a partir desse ponto, reboleia ela, bota no pote para começar a puntata. A puntata é a primeira fermentação. A primeira fermentação da massa nuvem é igual à primeira fermentação da massa direta, entre 20 a 30% de aumento de volume. Então você vai esperar aquele tempo para aumentar 20 a 30% de volume, marcando os volumes no pote. Então depois que você marcou os 30% de aumento de volume, você está pronto para bolear a sua massa. Você tirou a massa daquele pote, você já está pronto para dividir, vai dividir entre 200 a 300 gramas. Eu gosto de rebolear ela um pouquinho ali na bancada mesmo. Depois eu pego um pouco de farinha para fazer os bolinhos. A partir desse momento a gente coloca ou na caixa fermentadora ou naqueles potes individuais e mais uma vez a gente vai utilizar a marcação dos volumes para nos atentar na hora de assar. Então como eu asso no mesmo dia, eu não preciso de longa fermentação na geladeira, eu simplesmente posso pegar minha massa, colocar as marquinhas no pote, marquei o volume inicial onde ele tocou e marquei onde eu quero chegar, que é o dobro, para a gente debilitar a rede de glúten. Depois que a gente chegou no dobro de volume, eu estou na hora de assar, geralmente é a hora que eu realmente ligo o meu forno e deixo tudo pronto. E essa receita não precisa ir para a geladeira em nenhum ponto, ou você pode usar a geladeira, você controla os volumes através da geladeira, basicamente. Se você quer entender um pouco mais sobre os processos de pizza, é uma consultoria online onde eu posso te ajudar a organizar todos os seus processos de pizza, seja em casa ou na pizzaria.